Bem-vindas. Então, vamos lá conhecer aqui mais uma pessoa que eu vou trazer para gravarmos este episódio do podcast Amor Perfeito. Então, aqui, muito bem. Filhos. Todas as mulheres que já têm bebés têm que conhecer, porque ela vai nos trazer informação muito, muito preciosa sobre o sono do bebê. Vocês sabem aquela frase que é sobre dormir bem como um bebê? Olá, Thalita. Olá, tudo bem? Fala, Linda. amiga. Ó, Thalita, já agora, esta expressão dormir com um bebê, qual é a sua opinião sobre isto? Olha, a minha opinião sobre essa expressão é que ela é um pouco, vamos dizer assim, cheia de mitos, É, né? Porque muita gente associa como se, num geral, né, o sono de um bebê fosse dormir a noite toda. E na verdade não, né? Então, o bebê, na verdade, ele vai melhorando a capacidade dele de dormir, vamos dizer assim, conforme ele vai crescendo, se desenvolvendo. Então, não é muito legal a gente dizer dormir como um bebê. Na verdade, depende do ponto de vista, né? e depois vai ir os futuros pais a pensarem que um bebê dorme maravilhosamente Sim, bem. E se fosse verdade, não era necessário existirem consultoras do sono, não é? Portanto, sim. Eu, exato. na verdade, penso que o fato de nós termos o trabalho, né, da consultora do sono, ele não é tão, como eu posso dizer assim, para fazer bebês dormirem bem. Eu acho que o maior objetivo do trabalho da consultoria do sono é ensinar para os pais, para as famílias, que nós podemos conseguir o melhor sono possível para a idade daquele bebê. Exatamente. É isso que faz a Expectativas reais, não é? Exatamente. Então, assim, os mitos, né, desconhecer como cuidar do bebê, faz a gente pensar que um bebê só dorme bem se ele dormir a noite toda. E não Uhum. é verdade, né? Então, a gente precisa entender que cada bebê de cada faixa etária vai ter uma capacidade de dormir. E a gente precisa alinhar essa expectativa. Quando a gente alinha isso e entende, pronto. Aquele bebê dorme bem para a idade dele, porque ele faz o melhor sono que ele pode. Isto é um tema tão importante. Então, para quem não sabe quem é a minha convidada, vamos então perceber quem é. Apresento Thalita Amaral. Quem é a Thalita Amaral? Eu sou mãe, como muitas serão aí no seu perfil ou já são. Tenho um bebezinho de 1 aninho. Eu também sou consultora do sono infantil. Tenho formação na área da saúde. Eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva pediátrica e neonatal, com mais de 13 anos de experiência atendendo os bebês nas UTIs. Uau! E agora, esse ano, eu completo 5 anos de consultoria do sono. Então, é um ano, assim, bem importante aqui para mim, porque é 5 anos dentro do nosso... fazendo aquilo que a gente ama, e eu sou apaixonada pelo sono dos bebês. Então, é um ano de muita comemoração por aqui. Estou muito feliz. É o ano de que está aqui para vingar. Porque normalmente há sempre aquele período de descoberta, perceber se funciona, se não funciona. Quem está com 5 anos é quem já tem provas dadas no mercado, não é? E sabe o que quer. Ó, Thalita, e como é que descobriu que esta era a área que gostava de trabalhar? De onde é que veio a Na paixão? verdade, assim, cuidar de bebês sempre foi a minha paixão desde criança. Eu me lembro de pequenininha falar assim para minha mãe, quando perguntam, o que você vai fazer quando você crescer? Eu sempre disse que eu ia trabalhar com bebês, que eu ia cuidar de bebês. E foi muito engraçado porque a minha história com o sono começou enquanto eu era criança. Eu tenho um irmão mais novo, ele nasceu, eu tinha 10 anos, e o meu irmão, desculpa, e o meu irmão foi um bebê que dormia muito mal. Eu me lembro que eu e a minha mãe precisávamos sair de carro à noite com ele pelo bairro para que ele pudesse dormir. Do... Então, assim, e isso aconteceu por anos, assim, para poder a gente conseguir ajudá-la a descansar. Depois que eu entrei na área da saúde, comecei a trabalhar nos hospitais, né, atendendo os bebês, eu trabalhei muito tempo em UTI neonatal, que é geralmente os bebês acabam internando logo quando eles nascem, após o nascimento, né? E eu percebi que
muitos, né? Muitas vezes, aliás, 100% das vezes, aqueles pais iam embora com os bebês para casa, recebiam milhares de orientações sobre diversos assuntos, mas nunca sobre o sono. Exatamente. E aí eu fiquei bem curiosa sobre o tema, em pesquisar, porque afinal de contas eu cansei de ver muitas mães passando por privação de sono. Então eu comecei a estudar sobre o assunto e foi quando eu decidi abrir a consultoria. Muito bom. Parabéns, porque é uma área que tem mesmo muita, muita necessidade. E quanto a isso, eu tenho então uma pergunta que é: quando é que os pais devem procurar conhecer mais sobre o sono do bebê? É quando os problemas já surgem? Qual é a janela de tempo ideal? Na verdade, depende muito. Eu acho que a informação, quando a gente detém a informação, a gente detém o poder, né? Então, é possível você, desde da gestação, você estudar sobre o sono do bebê. E eu, pessoalmente, acho que é, assim, maravilhoso. Porque quando o seu bebê nasce, você já sabe o que esperar. Você já sabe como conduzir desde o primeiro dia. E isso é meio que uma virada de chave, sabe? Porque isso vai te evitar ter dificuldades futuras. Exatamente. Então, assim, é muito legal. Eu faço atendimento para as gestantes, inclusive, né, por conta dessas questões, dessas dificuldades. E é muito legal ver depois como elas chegam mais preparadas Uhum. para poder cuidar do soninho do bebê logo que chega do hospital, né? É óbvio que, assim, isso não vai impedir 100% de você ter qualquer dificuldade ao longo do caminho, até porque maternidade não é intuitiva, né? A gente aprende a ser mãe todos os dias. Então, é um processo de aprendizado, mas eu acho que dá segurança para você saber como conduzir nos primeiros dias. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Do que quando você já tem um caos instalado, vamos assim Faz dizer. imensa, porque as mulheres têm muito o peso em cima delas de que têm que aprender a ser mães e que têm que se arriscar porque vai ter que funcionar. A verdade é que como nós já não vivemos em sociedade, naquele regime da aldeia, em que aprendemos muito com as outras mulheres e com as mais velhas, o que acontece é que aquela sabedoria não existe. Não há uma passagem. A maternidade é muito solitária. E por Sim, isso as mulheres acham que vão resolver as coisas, acham que vão arranjar a solução, acham que vai funcionar. E às vezes isso é um erro. Porque às vezes há problemas que com a ajuda profissional se resolvia rápido e como não procuram logo a ajuda profissional ou não aprenderam previamente, tem consequências muito complicadas, não é? Por exemplo, na vossa vida, com o seu irmão, quais foram as consequências que se lembra? isso, muita privação de sono, né? Eu lembro, né, os meus pais são divorciados e só morávamos eu, minha mãe e o meu irmão. Então, imagina, eu tinha 11 anos, o meu irmão era um bebezinho. Minha mãe trabalhava, porque essa é a realidade de muitas mulheres hoje em dia, inclusive, né? As mães solteiras precisam trabalhar para dar conta da vida e tudo mais. E a minha mãe sempre muito exausta. Essa é a lembrança que eu tenho, né? Então, sempre muito cansada, sempre muito exausta, tendo que dar conta de tudo, sozinha. Uhum. Então, eu acho que quando a gente tem rede de apoio, isso não que não afete, eu acho que afeta de qualquer forma, né? Mas quando você tem rede de apoio, você ainda consegue amenizar um pouco os sintomas, né? As consequências dessa privação. Mas quando você é a sua única rede de apoio, eu penso que nós temos que tentar fazer a nossa vida ser o menos difícil possível, Uhum. né? E quando a gente tem um bebê que dorme bem, é positivo, porque nesse tempo que o seu bebê dorme, é um tempo que você tem para cuidar da sua casa, ou para trabalhar, ou para cuidar de você, porque eu penso que quando nós nos tornamos mães, nós deixamos de existir, né? E você só consegue dar o seu melhor para alguém quando você tá bem. Uhum. Então, Exato. não dá pra gente ignorar as necessidades da mãe, né? Da mulher. Então, acho importante que a gente consiga olhar para a mãe e para o bebê como duas pessoas igualmente importantes, né? E não como a gente se anula para o bebê ficar bem. É impossível. É impossível tratar bem do bebê quando a mulher não está bem. Isso faz lembrar a história que uma paciente minha no outro dia me contava, que tinha um caso na família que também mais ou menos com essa diferença de idades,
o bebê dormia muito mal, mas durante muito tempo. E ela fala, agora, já passado alguns anos, que isso teve consequências muito complicadas no relacionamento da mãe com a filha mais velha, porque a mãe não tinha paciência, a mãe não estava bem. E a relação delas mudou drasticamente e mantém-se mesmo assim, com a filha adulta, com sequelas muito graves, porque foi difícil, foi duro. E havia um pai. Portanto, havia um pai que estava presente. Portanto, quando as mães estão sozinhas, então é muito pior. Então, isto tem consequências. É uma questão que tem que ser tratada, não é? Com certeza. Quando gera impacto, eu acho, dentro do contexto familiar, é um grande alerta de que a gente precisa olhar para essa questão do sono com um pouco mais de atenção. Uhum. Eu atendo muitas famílias que eu vejo casamentos às vezes acabarem, porque os pais estão sem dormir. Então, assim, o sono, na verdade, ele é responsável. As pessoas têm a impressão, né, quando não conhecem sobre o assunto, que quando nós dormimos é como quando nós desligamos o carro na garagem, né? O motor para de funcionar e ele só vai funcionar de novo quando você bater a chave lá ou apertar o botão e ligar o carro. E não é assim, né? O cérebro faz processos muito importantes durante o sono, tanto dos bebês quanto dos adultos, das crianças, dos idosos, de todo mundo. Então, o sono ele é responsável, por exemplo, por fazer toda essa regulação de humor, atenção, concentração, memória. Então, é muito comum quando a gente passa por um processo de privação de sono que nós fiquemos estressados, impacientes, irritados, Muda né? mesmo a realidade, não é? Realmente isso vai impactar no relacionamento, seja com outro filho, ou seja com um companheiro ou a companheira que estiver com você. Então, é uma coisa tão simples de cuidar, né? Assim, vai exigir um mês de dedicação e você vai retomar sua vida, fazer tantas coisas, que eu acho que vale muito a pena, sabe? Você, Uhum. então, porque negligenciar isso traz muito mais consequências do que você cuidar. É. E eu digo-vos, quem esteja aí e ainda não é mãe, como experiência de mãe de dois, é muito importante. Então vamos aqui perceber coisas. O que é uma rotina de sono saudável? Fala-se muito sobre isto, a rotina de sono saudável do bebê. É exatamente o quê, A Thalita? rotina de sono saudável é aquela rotina que respeita as necessidades do bebê. Aí todo mundo deve ficar pensando, meu Deus, quais são essas necessidades que todas as pessoas que trabalham com sono falam, né? São três, essencialmente, tá? E essas necessidades parecem, eu vou falar, todo mundo vai falar assim, ai, não acredito, tá falando o óbvio. Mas não é óbvio assim, porque se fosse, a gente não teria problemas, né? Exatamente. Então, essas necessidades são o quê? O bebê tem a necessidade de se alimentar, Uhum. então, ou seja, de interação e dormir. Essas três necessidades, elas precisam estar organizadas de uma forma onde o bebê consiga fazer cada uma delas com a máxima qualidade possível. E é isso que muda o jogo. Uhum. Então, por exemplo, o grande problema das rotinas, o que faz uma rotina não ser saudável, é quando a gente tem sobreposição de necessidades. Ok. O que quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Então, eu tenho o meu bebê, por exemplo, está com sono. Eu percebo ele com sono. Mas eu vou lá e eu quero dar comida para ele nesse horário. Não funciona. Qual é a chance do meu bebê conseguir se alimentar como ele precisa? Uhum. Muito pequena, concorda? Muito pequena. Não, não é possível, não vai funcionar. Porque o bebê vai ficar ali, ó, pescando em cima do prato com sono, né? Vai ficar ali com muito sono. A tendência é que ele não se alimente da forma como ele precisa e deve se alimentar, né? E se não se alimenta bem, vai acordar mais cedo. Exatamente, exatamente. A mesma coisa, meu bebê tá querendo, agora ele quer brincar. E eu quero levar ele para dormir, mas ele não tem sono nesse horário. Uhum. Então, o que vai acontecer? Uma luta contra o sono, que a gente fala, né? Que é uma expressão muito comum que as mães sempre, inclusive, se queixam, né? Falam, nossa, eu fico aqui tentando meu bebê fazer dormir há horas, ele luta para dormir e não dorme. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente está oferecendo algo para o bebê no momento que ele não precisa daquilo.
E de repente bateu-me aqui no coração e pensei, coitadinhos, o que lhes andamos a fazer? Então, assim, por isso que a gente precisa entender essas necessidades e organizar. Eu vou dar aqui uma sugestão de como eu oriento nas minhas consultorias, tá bom? Então, sempre que um bebê acordar, a gente pensa assim: ele dormiu por algumas horas ou por muitas horas, se a gente estiver pensando no sono da noite, certo? O meu bebê acordou como? Ele acordou descansado, né? Cheio de energia. Uhum. Dormiu um período longo e ele está descansado, o meu bebê possivelmente está com fome. Pois. Está longo sem se alimentar. Então, esse é o melhor momento para eu alimentar o meu bebê. Por quê? Porque eu preciso de um bebê descansado e um bebê com fome, com apetite. Uhum. Comeu, se alimentou, encheu a barriguinha, ele tá sem sono e sem fome. Qual é o melhor momento agora? Brincar. Porque Exatamente. ele tem energia para aproveitar tudo que ele precisa fazer, explorar os brinquedos que você oferece. E aí, depois que ele gastou toda aquela energia, como é que ele vai repor? Dormir. E quando ele acorda, esse ciclo se repete novamente. Ok. Então, a rotina nada mais é que é o quê? É a sequência de eventos que a gente faz com o nosso bebê ao longo do dia. E Uhum. com a sequência que eu contei para vocês aqui, a gente vai garantir que o nosso bebê vai fazer tudo o que ele precisa com qualidade. Agora, o que eu estou a pensar é, porquê é que nós não fazemos isso se é tão simples? Porque andamos sempre a correr. E não Exatamente. estamos. O bebê tem que cumprir os nossos horários e isso não funciona assim. O bebê está a aprender os horários dele. Exatamente. É possível, todo mundo, eu venho com a sensação de que assim, eu preciso colocar o bebê dentro da minha rotina, rotina do adulto. Mas o ponto é que é possível todo mundo conviver em harmonia, cada um seguindo a sua rotina. Uhum. Um bebê não tem condição de acompanhar o ritmo de um adulto, pelo simples fato que ele, neurologicamente falando, ele não consegue entregar o mesmo resultado que nós. Ele Uhum. tem idade ainda neurológica. Então, nós temos a capacidade de passar um dia inteiro acordado e só dormir à noite. Mas o bebê não tem. Então, se a gente Exato. parar a maturidade neurológica de um bebê de 2 meses, ela é diferente de um bebê de 6 meses, que é diferente de um bebê de 1 ano e meio. Uhum. Porque a necessidade de sono vai mudando, né? Então, um bebê que começa dormindo muito, com um bebê de 1 ano e meio já não dorme mais tanto, já dorme menos durante o dia. Então, o ponto é a gente realmente entender esse funcionamento, né? Essa organização do bebê, dessa necessidade de sono. O problema é que ninguém explica isso, a gente não tem acesso a essa informação quando a gente engravida ou quando a gente está tendo alta do hospital com o nosso bebê. A referência que a gente traz para cuidar de um bebê, ela é essencialmente familiar. Ela é das experiências que nós vivemos quando éramos criança, do que a gente viu, Não é? então do que a gente viu a nossa mãe fazer, a nossa avó, a nossa tia. E por isso que existe até um pouco de resistência das pessoas em aceitar que é possível você cuidar de um sono de um bebê sem ser com horários, Uhum. sem rigidez, né? Não é sobre isso. Eu costumo dizer que é como se estivéssemos numa dança com o E bebê. Nós não forçamos, temos que perceber o ritmo, não é? E vamos em conjunto. A partir do momento em que forçamos, estragamos tudo. Não funciona, nem para nós nem para eles, não é? Há uma certa fluidez. Mas existem também alguns bebês, poucos, que não dormem. E os pais vão ao osteopata, os pais dão medicação para as cólicas, os pais fazem mil e uma coisas. E são bebés que ninguém percebe porquê não dormem. O que é que pode ser? Quais são diferentes causas que não estamos aqui a ver que podem fazer isso? Eu conheço pelo menos 2 ou 3 casos de pessoas que tiveram bebés muito, muito difíceis. E uma delas nem quis ter mais filhos por causa disso. Tinham medo. O que é que será? olha,
hoje que o índice é alto de bebês com insônia comportamental. E esse vou dizer para você que talvez a primeira causa dessas questões, tá? Gira em torno de 30% dos bebês que têm essa dificuldade para dormir, né? Que tem essa insônia comportamental. A insônia comportamental, ela quer dizer exatamente sobre isso que nós estamos conversando. É sobre o ambiente, a influência do ambiente, o comportamento dos pais com relação ao sono do bebê, a forma como a gente ajuda esse bebê a adormecer, a fazer essa transição de sono. Outras causas que também podem levar a dificuldades no sono a gente tem parassonias, que são distúrbios do sono, mas acomete uma pequena parcelinha da população ali, tá? E geralmente são em bebês maiores, né? Que a gente tem a questão do terror noturno, sonambulismo, o despertar confusional, que quando o bebê acorda fica ali confuso, chora, mas assim, isso tudo é uma parcela muito pequena. A gente tem bebês com autismo também, né? As crianças com autismo que vão ter uma dificuldade relacionada ao sono, crianças com algumas alterações neurológicas, ou quando a criança está doente mesmo, alguma doença aguda, por exemplo. Então, a criança está com pneumonia, está com asma, está com algum narizinho entupido, tem alguma dificuldade. Então, isso sim pode desencadear um problema ali temporário de sono. Mas, a princípio, eu posso te dizer que assim, a grande maioria dos problemas estão relacionados a causas comportamentais. Então, assim, é muito de você tentar entender mesmo o contexto que você está vivendo e fazer essas alterações para poder ajudar o bebê a dormir. Então, também tem muita gente que tem essa expectativa errada, como a gente falou no começo, né? Então, assim, acha que o bebê de um mês, acha horrível um bebê de um mês acordar, por exemplo, 2 vezes para se alimentar à noite. Não, isso é o que o bebê faz. Tem muito o que fazer, né? A gente consegue melhorar, claro, muitas coisas dentro desse soninho, ajustar melhor, mas é esperado que esse bebê acorde para se alimentar. Há outra, bebês amamentados. Eu tive muito essa questão, principalmente com o meu primeiro filho, com a segunda, que está quase com 2 anos também, mas não foi tão complicado. E o que acontece é que um bebê amamentado, ele nem chega a acordar, mas ele quer muita mama durante a noite. Ele pede o aconchego, pede a mama. É possível conseguirmos melhorar a qualidade do sono do bebê sem fazer o desmame noturno? Ou Sim, não? com certeza. Inclusive, desmame noturno não é garantia de que um bebê vai dormir bem à noite, tá? Uma coisa não tem relação com a outra, isso é outro grande mito do sono. Então, assim, quando que é indicado fazer um desmame noturno? Depois lá dos 12 meses, quando o bebê tem mais de 1 ano, e a gente realmente percebe que o bebê aí sim não tem mais necessidade alimentar na madrugada. Então, e ainda assim a gente tem alguns critérios que a gente precisa avaliar, como sim, ganho de peso, ver se esse bebê está se desenvolvendo bem, está ganhando peso, né? Como é que estão essas questões com o pediatra do bebê? Aí sim a gente pode dizer que, ok, esse bebê está pronto para um desmame noturno. Mas pensando nos bebês menores, não tem a menor necessidade da gente fazer desmame, tá? A primeira coisa que vai ajudar bastante na qualidade do sono noturno, que vai refletir, é a rotina do dia. A noite do bebê começa no momento que ele acorda. Então, se o dia do bebê for um dia tranquilo, é muito já 60% do caminho que a noite vai ser boa. Tá? Que a gente tem garantia. Depois, a gente precisa cuidar do quê? Entender que livre demanda, né? Então, é o bebê mamar o quanto ele precisa, é diferente de livre oferta. E hoje a gente tem um pouco de confusão com esses termos. Então, a livre demanda, ela é maravilhosa, ela tem que acontecer e ela é necessária para o bebê, não tem por que um bebê não estar em livre demanda. Mas hoje em dia, qualquer coisa que aconteça, por exemplo, um bebê chorou, um bebê resmungou, todo mundo quer resolver tudo com o peito. O peito é sim aconchego, é acalento, é amor, é segurança para o bebê, mas também existem outras formas. Exatamente. O peito é mais uma forma, tá? Mas a gente não precisa usar o peito para tudo ou assumir que tudo é fome, né? O bebê não tem fome o tempo todo. Se você livre demanda, a livre demanda é para garantir o quê? Que o bebê vai fazer mamadas efetivas. O que é uma mamada efetiva? Ele vai mamar o quanto ele precisar para se sentir saciado.
Se o meu bebê, não importa quanto tempo o meu bebê precisa. Se o meu bebê precisa para se sentir saciado de 5 minutos ou se ele precisa de 45. Não importa. A gente vai garantir que ele mame o quanto ele precisa. E aí, tudo bem. Ele se alimentou, encheu a barriguinha. É isso que a gente tem que garantir. Isso é a livre demanda. Uhum. Mas usar o peito como chupeta, por exemplo, o tempo todo, isso sim vai acabar atrapalhando o sono do bebê. Então, a gente consegue que esse bebê mame à noite para se saciar da fome, quantas vezes ele precisar, e ainda assim ele dormir bem. Então, a gente tem essa necessidade de, tipo, não pode mamar. É tudo ou nada. Ou mama tudo ou não mama nada. Ter respeitando o bebê, não é? Então, se calhar aí nessas alturas é interessante dar o conforto com aquele, por exemplo, os bonecos, nós cá em Portugal chamamos os OOs, né, que eles gostam tanto, a fraldinha, o bonequinho para dormir, faz sentido então, não é mau dar isso ao bebê, ele precisa, certo? Não. É excelente. Aqui no Brasil a gente chama de naninhas, né? Todos esses bichinhos de conforto, de aconchego para o bebê, são super Uhum. bem-vindos. O que a gente só precisa tomar alguns cuidados é com relação à idade que a gente vai oferecer, tá bom? Ok. Por quê? Porque tem risco para o bebê de sufocamento. Uhum. Para bebês muito pequenininhos, eu não recomendo oferecer. Mas se o bebê já tem ali a partir de uns 8 meses, é um bebê maiorzinho, não tem problema a gente introduzir, vai super bem, tá bom? Então, é super legal, o bebê usa como objeto de apego, ele gosta de dormir ali juntinho com a fraldinha, é muito bonitinho de ver. É, aconchego ao rosto, como eles na E barriga, aconchegar, aconchego. coceira, paninho, é muito bonitinho. E outro aspecto, o quarto do bebê. Cuidado é que nós temos que ter com o quarto do bebê e já agora, em termos de sono, quando é que é o ideal do bebê passar para o quarto dele? Olha, as recomendações todas das associações de pediatria orientam que a gente faça a transição do quarto dos pais para o quarto do bebê com 6 meses. Uhum. Então, se a mãe tem esse desejo, assim, não se sente segura, quer ficar com o bebê no quarto até o 6º mês, tudo bem, não tem problema. Aí depois disso ela pode fazer a transição. É errado as mães que já querem colocar o bebê desde o primeiro dia no quartinho dele? Não, não é também, tá bom? Se a gente tiver um ambiente de sono seguro, então, ou seja, um bercinho seguro para o bebê dormir, que é o quê? É só ter o colchão e um lençol de elástico passado no colchão, sem ter brinquedos dentro, naninha, Uhum. berço. Eu não sei se vocês têm o hábito de usar aí. É comum? O quê? Não percebi. Proteção de berço, assim, bem fofinho. Sim. Isso é arriscado. Então, assim, se a gente não tem nada disso, só o berço mesmo, sem nada, o colchão e o lençol de elástico, a gente pode sim, né, para os pais que quiserem, para as mães que quiserem, colocar seus bebês no berço desde o início. Só precisa ter uma babá eletrônica para acompanhar o Uhum. bebê, poder monitorar o soninho. Mas dormir no quarto dos pais até o 6º mês não é um problema. Ok. Então, e o quarto? Temos que ter cuidados especiais com o quarto do bebê ou não? Sim, são simples, tá bom? Assim, não são coisas muito difíceis ou que exigem muito dinheiro. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas acham que você precisa despender muito dinheiro para poder fazer modificações ou melhorias no quarto do bebê para o sono, né? E não precisa. Então a gente precisa só garantir o quê? O quarto do bebê precisa ser um ambiente escuro. Uhum. Então, noite, de dia não precisa ser 100% escuro, ele pode dormir numa penumbrinha, só com a cortininha ali meio fechadinha e tal. Mas no sono noturno é importante que esse bebê durma num ambiente 100% escuro, para poder ele se beneficiar da melatonina, que é o hormônio que nós temos, que é o indutor do sono, por esse motivo. Exato. Ambiente 100% escuro. A gente precisa garantir também a temperatura do ambiente. Então, dependendo por exemplo, se você quer morar num país que é quente o ano inteiro, o ideal é que você mantenha a temperatura do quarto, se possível, em 23 graus, Uhum. tá? E para nós também, vocês aí em Portugal que tem inverno que é mais frio, né? No verão mais quente, mas 23 graus é uma temperatura ideal para o sono. Bom. Com 23 graus, a gente não precisa encher o nosso bebê de roupinha. Basta Uhum. colocar um pijaminha nele de manga comprida e calça.
E você pode usar, se você quiser dar uma extrinha de conforto, assim, um confortinho a mais, você pode colocar um saco de dormir, Uhum. ter ali um pouco mais aconchegado, se for o caso, mas não é obrigatório, tá bom? Pois é, tais coisas que as mães logo na gravidez deviam saber, que é para poderem preparar, não é? O quarto, o berço, e não fazerem gastos desnecessários. Sim, com certeza. Olha, o fato de você já não comprar esse protetor de berço que fica em volta, que é caríssimo, Uhum. já economizou um dinheirão danado. Então, assim, é importante cortina blackout, né? Algo que vai deixar ali o quarto Uhum. escurinho. Um branco, né? O ruído branco é um aparelhinho que ajuda a abafar os ruídos externos. Então, qualquer barulho de rua, se você morar num lugar muito barulhento, ou barulho da casa mesmo, ele acaba sendo abafado quando você liga esse ruído branco. Então, também é uma alternativa legal para se ter no quarto do bebê. Excelente sugestão. A luminosidade do quarto interfere, então eu falei do ambiente escuro, mas aí você vai falar, e a hora que eu precisar atender o meu bebê à noite, como eu faço? A gente pode ligar para o bebê uma luzinha vermelha, né? A cor vermelha, ela não interrompe a melatonina do bebê. Então, se você precisa ir ao quarto, por exemplo, para amamentar, trocar uma fraldinha, oferecer alguma ajuda que seu bebê precise, você pode ligar essa luz. Uhum. Então, é uma sugestão muito legal. Então, assim, percebe como são simples as coisas que a gente precisa fazer no ambiente do sono do bebê? E dá super certo? Mesmo. É, são coisas que é exatamente, não é? Exatamente fazer o que tem que ser feito e É. os timings que têm que ser feito. Sobre os timings, quando é que o bebê consegue adormecer sozinho? Qual é a idade expectável para os pais tentarem isso? Olha, a gente pode dizer que o bebê tem total capacidade de dormir sozinho à noite, 100%, quando ele faz 1 ano. Mas é super possível bebês mais novos alcançarem isso. Uhum. Vai fazer de forma natural. A gente não precisa forçar isso pro bebê, tá? Para ele dormir a noite inteira. Bebês, por exemplo, com 7 meses, 6 meses, depois que começa a introdução alimentar, já conseguem dormir a noite toda também, tá? Mas o que a gente pode dizer assim é esperado, ele vai tendo, é esperado que durma a noite inteira mesmo ali, a partir de 12 meses. Mas, Ok. de novo, é muito possível bebês menores dormirem, tá? Então, bebês têm uma rotina bem ajustada, se alimentam bem, tem total capacidade de dormir a noite toda. E aí sim, aí conseguem ter o tal sono de bebê, não é? Sim, aí sim. Exatamente. Ó, Thalita, eu gostava que nos contasse uma história de alguém que acompanhou aquela história que mais lhe tocou no coração e que se sentiu, uau, o meu trabalho é mesmo importante, gosto mesmo, mesmo do que faço. Olha, tem várias, na verdade. Assim, acho que eu poderia ficar aqui um dia inteiro contando histórias. Eu adoro meu trabalho, sou muito apaixonada pelo que eu faço. Mas teve uma história que me marcou bastante, que foi de uma mãe que estava com uma bebê grande já, de 2 anos. E ela estava passando por muitos problemas de saúde. Tá? Essa mãe estava com obesidade, problemas no relacionamento, no casamento. A bebê já não dormia há muito tempo, o casal estava se desentendendo muito. Essa mãe estava com um problema de saúde importante e precisava fazer uma cirurgia urgente. Só que para isso ela precisava perder peso, né? E o sono tem muita relação com essa questão da obesidade, do ganho de peso. Muito. Quando isso é uma desregulação hormonal que acontece, né? Então a gente tem dois hormônios que são responsáveis por isso, né? Pela regulação de saciedade e fome. Chama grelina e leptina, esses hormônios. E essa mãe tava muito exausta, ela falava assim, como é que eu vou fazer uma cirurgia com essa bebê acordando o tempo todo, eu preciso emagrecer, eu não tô dando conta e tal. E aí a gente fez o processo de 1 mês e foi incrível, porque assim, a bebê passou a dormir a noite toda, ela já tinha essa capacidade, a mãe conseguiu perder peso, fez a cirurgia dela e melhorou a saúde dela física, né? Então, assim, além do relacionamento, as outras questões, qualidade de vida para a família. Então, assim, foi uma história muito legal, que eu me senti muito honrada pela confiança dos pais, né, de terem me contratado para poder ajudá-los nesse processo e por a gente ter alcançado esse resultado tão incrível. Então, Maravilhoso. assim, É. foi muito legal, muito mesmo.
E todos os dias, assim, eu fico muito feliz porque eu também moro em outro país, né? Eu sei o que é uma maternidade sem rede de apoio. E eu fico assim com meu coração preenchido e feliz quando eu vejo as mães que não tem rede de apoio, não tem ninguém conseguindo trazer essa qualidade de vida para a família delas, né? Então, assim, é muito, muito, muito gratificante. Você vê que o impacto do trabalho, assim, eu cuido do sono do bebê, mas o impacto, ele é muito maior que só o sono, né? A gente consegue ver os benefícios, todo mundo recebendo o benefício desse processo de mudança, né? De transformação, assim, é muito, muito legal. Agora de uma conclusão de um estudo que li há uns tempos que falava sobre os jovens que não foram habituados a dormir bem, que usam excesso de telas, portanto, à medida que vão crescendo, já não dormem bem desde bebê, vão crescendo, têm um excesso de telas, continuam com maus hábitos de sono. E aquilo que se diz é que as taxas de infertilidade, que é a área em que eu trabalho, vão pelo menos duplicar para essa geração, precisamente porque eles não dormem bem. Então, é um problema de saúde pública, mesmo. Sim, certeza. As pessoas Hoje não são. o estudo do sono, ele é recente, né? Porque o cérebro é muito complexo, né? E o sono é um pedacinho dessa complexidade do nosso cérebro. Então, assim, eu acho que faz poucos anos que começou-se a estudar sono com mais a fundo, encontrar respostas para algumas coisas. E para muitas coisas não se tem resposta ainda, né? Mas é muito interessante ver todos os dias estudos saindo e falando do quanto o sono impacta em diferentes aspectos da saúde humana. Né? A gente tem essa relação da fertilidade, que é muito importante. A gente vê as questões relacionadas à depressão materna, né? Depressão pós-parto, que são altíssimas relacionadas com privação de sono. A gente vê questões relacionadas a doenças psiquiátricas. A gente vê questões sobre obesidade, doenças cardiológicas, enfim, tanta coisa, né? Então, assim, é um assunto tão eu falo que assim, eu não trabalho com sono só, né? Assim, com o fato de você querer dormir bem. Não é sobre isso. O meu trabalho é sobre qualidade de A vida. base É sobre, feita, não é? exatamente, é sobre saúde. É que nem você trabalha com saúde. Você não trabalha só com o fato de uma mãe segurar o seu bebê no colo. É muito além disso, né? E Uhum. resultado final do trabalho lindo que você faz. Então, é muito, eu acho que é importante, nós que trabalhamos com sono hoje, né, ou trabalhamos com saúde, né, é muito importante a gente conscientizar as pessoas disso, né, do que saúde está relacionado. Hoje se associa a saúde a tomar remédios, e não é isso. Alguns dos médicos que eu mais médicos e psicólogos, a primeira coisa que fazem é regular o sono das pessoas. Antes de passar, seja o que for, de suplementação, de antidepressivos, é regular o sono, ver como é que está a rotina de sono. É, Existem muitas pessoas que estão medicadas, por exemplo, com antidepressivos, que o problema é não dormirem. Então, eventualmente, hão de ter uma depressão, mas às vezes ainda não têm. Às vezes os sintomas são sintomas de privação de sono. E as exato, pessoas têm, porque estão habituadas a dormir pouco, não é? exato. E aí acontecem os subdiagnósticos, né? Então, assim, ao invés da pessoa fazer um tratamento relacionado a essa parte comportamental que a gente está conversando, melhorar a alimentação, fazer um exercício físico, mudar hábitos. Não, as pessoas vão lá e receitam, um médico receita um remédio. Né? Que a gente sabe que um antidepressivo, por exemplo, traz muitos prejuízos, né? Quando não bem indicado. Então, É para ser quando tem que ser usado. Quando exatamente. tem que evitar, então vamos melhorar a qualidade de vida. Porque senão, quando nós tivermos 60, 70, 80 anos, vamos tomar mais medicamentos que os nossos avós. Com E não certeza, queremos, com certeza. não é? Não queremos isso. Eu acho que tem que ter um bom equilíbrio entre tudo isso, né? Mas é muito importante a gente olhar para o nosso contexto de vida e ver o que dentro daquele contexto a gente precisa melhorar também, né? Porque não adianta nada, no meu ponto de vista, você tomar uma medicação. Eu pego muitos bebês, por exemplo. Eu não sei como é que tá essa questão aí em Portugal, mas no Brasil, eu pego muitos bebês que os médicos simplesmente prescrevem melatonina para os bebês. Imagina um bebê de 5 meses tomando melatonina. Será que é necessário? Nunca vai regular sozinho enquanto tomar a melatonina.
E assim, não resolve, porque assim, eu pego esses bebês tomando melatonina e os pais falam, ó, tá tomando, mas assim, continua acordando 60 vezes à noite. E é óbvio que não vai, porque a gente sabe que a questão ali é uma questão de ambiente, uma questão de hábitos, uma questão de comportamento, uma falta de rotina. Não é a medicação que vai resolver essas questões, entende? Exatamente. Então, Faz acho que precisa ter um bom equilíbrio entre tudo isso, né? Tem uma frase que diz assim, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Então, mesmo. Tem uma profissão linda, maravilhosa e muito necessária. Ó, Thalita, onde é que as pessoas a podem encontrar nas redes sociais? eu tô no Instagram, né? Então, @Thalita Amaral Consultoria. Sou bem ativa no Instagram, então por lá você consegue encontrar bastante informação também. Eu agora, geralmente, uma vez por mês, eu dou aulas gratuitas também, onde todo mundo que tiver interesse em melhorar a qualidade do sono dos seus bebês ou aprender sobre sono para as gravidinhas, Uhum. como lá também eu sempre divulgo nos stories quando eu faço isso. E então é super tranquilo de me encontrar por lá. Lá você consegue encontrar o e-mail, site, WhatsApp, tudo. Ok. Extraordinário. Isso nós aqui já aprendemos imenso e eu com 2 aprendi imenso. Então imagino com as aulas como é que deve ser o exponencial de não só de conhecimento, mas depois a aplicabilidade prática. Maravilhoso. Ah, Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Vai ser muito útil. Não só para as minhas mães que já têm bebés no colo, como para aquelas que ainda vão engravidar, que são sobretudo as que estão aqui no perfil, vai ser muito útil e em nome delas, o meu muito obrigada. Eu espero que vocês vão ver o perfil da Thalita, Thalita Amaral, não é? No Instagram e que a sigam. Uma última palavra. O que é que gostava de dizer a estas mães? O que eu quero dizer para elas é que elas tenham uma maternidade leve. Uhum. Que elas tenham Eu acho que hoje em dia a maternidade está até chata. E eu falo isso por ser mãe também, né? Porque inventam tantas coisas malucas. E eu acho que assim, e ser mãe não, a gente fica se cobrando de uma maternidade intuitiva, né? De que assim, ai, eu tenho que saber as coisas. Quando meu bebê nascer, nasce um bebê, nasce uma mãe. Não, gente. Quando nasce um bebê, uma mãe ali começa a aprender o que é ser mãe, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós somos humanas e que nós estamos em constante aprendizado. Então, quando a gente tem esse olhar de compaixão por nós, de empatia e de saber que você vai errar e não tem problema, né? E é assim que nós vamos melhorando e se tornando as melhores mães que nós podemos ser para os nossos filhos. Então, eu acho importante a gente olhar para a maternidade dessa forma, sabe? Acho que hoje tá uma coisa assim, Concordo. excessiva, né? E não é saudável da forma como tá sendo. Então, Paula, eu quero te agradecer muito pelo convite. Quero dizer que eu adoro Portugal, que eu já estive aí passeando e eu amo de paixão, Boa. né? Eu tive a oportunidade de conhecer Porto, eu amei. Eu quero muito voltar com meu filho, com meu marido para ir, porque eu fui a trabalho uma vez. Então, assim, eu adoro a cidade, eu adoro. Aqui eu moro no Canadá, a comunidade portuguesa aqui é enorme, Sim. eu tenho muitos amigos na cidade. Então, assim, eu quero agradecer demais o convite. Se você precisar de mim para outras coisas, quiser conversar, estou super à disposição. Acho que sim, para as minhas alunas. Sim. E as suas alunas, as suas alunas e as suas seguidoras serão muito bem-vindas aqui. E obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Eu espero ter contribuído para a sua. Muito bom e muito útil. Este episódio vai ficar aqui disponível no Instagram. Vamos colocá-lo também no canal do YouTube e vai o áudio para o Spotify. Portanto, estamos no episódio número 55. Nossa, que legal! Está no Spotify, o nosso podcast é o Amor Perfeito. Portanto, temos lá temas sobre alimentação, sobre o que se passa passo a passo, consoante as semanas da gravidez, os problemas da gravidez, como os evitar. E depois às tantas, já falamos tanto de gravidez que eu comecei a explorar um bocadinho também ali o início da maternidade. Portanto, é verem quem está aqui, principalmente pela primeira vez, que não me conhece, é verem e explorarem, porque no fundo é uma biblioteca gratuita genial. Bom, Então, quando estas convidadas é maravilhoso. muito legal. Vou divulgar também o podcast lá para Muito obrigada. as minhas
Então, bom fim de semana a todas. Obrigada, Thalita. Obrigada.